Coração Peludo. Bem-vindos à primeira edição deste podcast do Conteúdo Eva, programa da Jovem Pan, Coração Peludo, com a psicóloga Pamela Magalhães aqui com a gente para nos ajudar a compreender aí tanta coisa que acontece no nosso coraçãozinho peludo, não é isso, Pamela? Primeiro que eu adorei esse nome, porque eu acho que quantas vezes a gente não sente que o coração tá peludo e a gente não quer que ele fique peludo, né? A gente quer que ele fique bem, a gente quer que ele fique bem, se for pra ficar peludo, que ele fique bem maciozinho. Que ele fique fofo. Bem fofinho. Pelo menos fofo. E são muitas dúvidas, a gente vai tentar segmentar aqui por assuntos, vocês podem participar, inclusive mandando sugestões e perguntas no Instagram da Pamela. Qual que é o seu Instagram, Pamela? Será um prazer ter vocês lá comigo. Meu Instagram é @psipamela, @psipamela. Vocês também podem ir lá no @EvaJovemPan e mandar sugestões, dúvidas que vocês têm pra gente estabelecer os temas dos nossos podcasts. Hoje a gente vai falar de jogos amorosos, queridos. Como lidar com esses joguinhos, hein, Pamela? Bom, primeiro quero contar que eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram e perguntei se as pessoas já tinham passado por isso. Eu gosto dessa coisa de escutar, né? Pra ver até se tem a ver pra gente falar do tema. E fiquei passada, porque 90% das pessoas me responderam que sim, que já passaram por alguma situação assim, que já tiveram na vida alguma apaixonite ou algum grande amor por alguém que fez um baita de um joguete emocional. E depois me mandaram uma renca de perguntas sobre o tema. Bom, acho que a gente tem que definir jogos amorosos, porque todo mundo joga um pouco, acho que na hora da conquista, né? É isso, um pouquinho tem. Ali na hora de você chamar aquela atenção, de você conquistar. Você sabe que eu acho que tem esse jogo que ele é meio transitório, né? Então, é um social. Então, eu tô chegando pra te conhecer, não sei quem você é, então eu tô defendida, eu faço um movimento até pra ter a sua atenção, então talvez eu seja um pouco mais simpático, talvez eu tenha alguns comportamentos estratégicos iniciais, mas eu acho que é pra favorecer um rapport. Eu acho que é pra que a gente consiga ser aceito de alguma maneira. O jogo, gente, só vai ser um problema quando ele trouxer prejuízo. Tem um texto do Rubem Alves, que assim, eu peço para todo mundo dar uma clicada aí no Google, por favor, e procurar, que chama Tênis e Frescobol. E que ele fala que o casamento, o relacionamento, ele poderia se diferenciar. Alguns como tênis, outros como frescobol. Não deixam de ser jogos, percebe? Só que num jogo você tem uma conduta, um comportamento colaborativo, que é o frescobol. Eu não quero que você perca a bola, porque se você não responder a bola pra mim, não tem jogo. Então eu faço de tudo pra facilitar a sua resposta. E quando você erra, eu sei que não foi proposital. A gente tá junto nisso. O objetivo é que dê certo. O objetivo desse jogo é que tenha esse empate, que aconteça. Bastante tempo batendo bola. Batendo bola, seja gostoso, né? Que a gente consiga ter aquele momento feliz, assim como em qualquer relacionamento saudável. Já no tênis, o tênis, ele é um jogo em que você quer marcar o ponto. Você precisa observar o ponto fraco do seu adversário para que você mande a bola ali, dê uma cortada, enfim. Então ele é marcado com set points, né? O momento que você vai acabar o jogo ali, você vai detonar o seu adversário. Então, os jogos, eles são saudáveis quando é para um fim comum positivo. Quando há uma intenção de um ganho único para que o outro perca, aí a gente está falando de um jogo emocional, amoroso, chame como quiser, que não vai ser bom para ninguém. Pamela, você falou de ponto fraco no tênis. E aí, transferindo isso para uma vida 2, a gente tem muitos pontos fracos, né? Às vezes é autoestima, às vezes a gente não tá bem, né? Por outros motivos, e aí a gente tá um pouco enfraquecido. Então, todo mundo tem ponto fraco. Por que algumas pessoas usam disso para criar o vínculo? Sabe assim, meio escravizada por seu ponto fraco. Tá. Vou falar que você tá meio feia, na hora de sair você vai ficar insegura e vai ficar na minha mão. Quando você me fala isso, eu penso já no jogo emocional,
porque você está se aproveitando da vulnerabilidade de um indivíduo para estabelecer uma espécie de relação em que o ponto principal seja a dependência em função de um dominante e de alguém que se sinta de alguma forma ali coagido com aquela conduta, até por se sentir protegido. Então, muitas vezes, nossa, eu me sinto tão protegido por fulano, mas escuta, ele é assim, ele é assado, ele não é bom pra você, vocês brigam assim, ele te trata mal, ai, mas no final ele é meu porto seguro. Às vezes você escuta alguma coisa assim. Então, nos jogos emocionais, a gente tem dinâmicas diversas que são complementares de acordo com as características intrínsecas particulares de cada um. Então, quando você olha de fora, você tem uma clareza, né? Você percebe, você vê um casal de amigos seus que tenha uma relação patológica, tóxica, em que haja muitos jogos emocionais, de fora você vê. Mas quando você está dentro, há uma dificuldade imensa de perceber. Porque um relacionamento em que os jogos emocionais são predominantes, ele está tão contaminado, Paulinha, que você não consegue perceber ao estar nele. Tá? Então, a principal característica dos jogos emocionais, jogos amorosos, enfim, é a manipulação de um em função da vulnerabilidade do outro. Caramba, fico pensando se existe um padrãozinho. Eu não tô falando só de homem, mas de homem e mulher. Um tipo de personalidade que seja, assim, abusadora do jogo amoroso, sabe assim? Esse tipo de cara, normalmente, esse tipo de mulher gosta disso. Tem isso? Existe um padrãozinho, assim? Eu prefiro falar algumas características que eu acho que dê para você observar e perceber se a maioria delas aparece. Porque, para responder a tua pergunta, que eu odeio não responder a pergunta, existem pessoas com uma personalidade predominantemente controladora, manipuladora, egoísta né? Aí entra narcisista, entra uma personalidade psicopática, por isso que eu te falei, são muitas. E aí dentro dela tem os jogos emocionais. Mas existem características dos jogos emocionais que eu quero muito que quem esteja escutando fique atento. Primeiro é o comportamento de dominância na relação. Então você tem um indivíduo que ele domina, ele que dá o tempo da jogada. Então é tudo no tempo dele, como ele quer, na hora que ele quer, como lhe convém, tá? Então você quer ver a pessoa, mas se não for no tempo dela, ela não vai te ver, tá? Isso já é um baita de um jogo. Você quer namorar, você quer transar com a pessoa, mas se não for no tempo dela, não vai rolar esse namoro que você tá querendo. A outra característica importante é a instabilidade e imprevisibilidade. Você nunca sabe o que você vai esperar de um jogador emocional. Você nunca sabe. Tem hora que é chuva, tem hora que é sol. Tem hora que ele tá bem, tem hora que ele não tá. Tem hora que ele tá um príncipe, tem hora que ele tá um monstro. Tem hora que ele te liga às 3 da manhã e aí você já quer ver. Ai, meu Deus, ele me ligou, ele vai me ver e tal. E tem hora que ele combina com você que vai te ver no sábado e ele some. Né? Quando você vai falar com ele, ele... E é tudo de propósito. Esqueceu o celular? Ai, gente, tô com raiva desse jogador. Lógico. Há uma estratégia por trás disso. Só que é importante que, assim, não necessariamente, gente, uma estratégia assim, eu vou sacanear aquela pessoa, tá? Se a pessoa tiver uma personalidade em que só olha pra ela, tudo pro umbigo dela, tudo que é bom pra ela, ele tá olhando, ela está olhando, enfim, porque não é homem nem mulher, tá? Isso é pra todo mundo. Tem gênero, manipulação, nem jogos emocionais. Então, como o olhar é muito pra si mesmo, não tá vendo o outro. Então, não necessariamente vou sacanear a Paulinha, tá? Eu quero o meu bem, o que for interessante pra mim no momento que eu tiver afim. Quero estar por cima. É isso. Tem até uma pergunta aqui, ó, então manda. que tá lá no seu Instagram, da Leila CPT. Tá. Ela diz o seguinte, ó, será que o jogador emocional tem essa postura como uma forma de defesa? Pode ser também. Por isso que a gente fala que se a gente pegar um perfil imaturo, se a gente tiver um perfil que foi muito traumatizado, tiver muito medo de se envolver, não tiver preparado para um comprometimento, não tiver recursos suficientemente habilitados para ingressar num relacionamento, por exemplo, em que haja a responsabilidade afetiva e o aprofundamento vincular, ele pode, sem perceber, sabotar e boicotar, então ele vai te deixando na mão e vai estar jogando a favor deste medo que ele tenha.
né? Então, claro, mas ele vai se estrepar, ele vai jogar pra fora a oportunidade, que judiação tal. Acontece, não necessariamente é proposital, mas acontece nas melhores famílias. Olha, tem aqui também a Nag_L. Como agir com essa pessoa? Elas são capazes de amar ou não? Depende. Se você tiver um jogador emocional, como eu estava dizendo, as características, né? Que além dessas que eu falei para vocês que são importantes, tiver também o oportunismo. Então o indivíduo, ele tem uma conduta sempre numa situação em que ele entende que ele vai tirar alguma coisa que seja do interesse dele e não está preocupado como você vai ficar. Então puxa teu tapete, te vampiriza, né? Te deixa ali na mão, você fica um caco, você vai acreditando, ele fala exatamente o que você quer escutar. Então se a gente tiver uma personalidade narcisista, se a gente tiver uma personalidade psicopática, por exemplo, é capaz que não ame, é capaz que não consiga, porque para amar eu tenho que ter uma virtude chamada generosidade, que é essa capacidade de eu ser recíproco no afeto e ser transparente nos meus acordos, o que não acontece com esses jogadores emocionais assíduos. Pergunta de Andrea Dixon. Gente, vocês põem uns nomes muito loucos aqui, né? Vamos lá, o quase namorado que diz não estar pronto para namorar, mas aceita ser amigo colorido. Isto é jogo? Eu acho que se for combinado, não sai caro. Se a pessoa desde o começo diz pra você, olha, eu quero ser teu amigo, mas é só uma amizade colorida, não vai rolar namoro, não vai rolar nada mais que isso. Isso não acho que é um jogo. Eu acho que se você tiver de acordo, tá tudo certo. Gente, jogo é quando há um posicionamento principalmente ambivalente, tá? A pessoa alimenta algumas esperanças, alimenta expectativas em você, tem uma inconstância, tem uma imprevisibilidade, não tem consistência, tem manipulação no meio, tem uma característica super importante para falar, Paulinha, que eu acho que é fundamental. O jogador emocional, ele tem uma conduta de uma espécie de impulsividade momentânea, tá? Então o cara alimenta N expectativas em você, some quando combina, não cumpre acordos, tá sempre inventando uma desculpa e tal. E aí, né, e obviamente você tá ali apaixonado, gosta da pessoa e tal. E aí, 4 da manhã, toca teu telefone, ou então você recebe uma mensagem, quero te ver agora, nossa, tô louco por você e tal. E você, por gostar da pessoa, aceita e pensa, nossa, se ele tá me mandando isso é porque ele é louco por mim, ele gosta de mim e tal. E aí você vai lá, fica com a pessoa, nutre expectativas, acredita naquilo, porque na hora ele faz o melhor sexo do mundo, fala coisas maravilhosas e tal. E no dia seguinte, a pessoa some, você manda mensagem e não responde e tal. Então, essa conduta de que é agora ou nunca e que foi tudo no momento incrível, perfeito e depois deixa de ser, entra um pouco nessa ideia de impulsividade, no momento que o cara queria muito, que a pessoa queria demais, ou então na teatralização, né, de querer fazer tudo incrível pra ver você completamente ali na mão, né, bem mais vulnerável. Ai, gente, que medo! E não há continuidade, né? O jogador emocional, outra característica importante, não tem essa continuidade, tá? Que você tem num relacionamento em que você tem segurança. A palavra segurança não existe para os jogadores emocionais, por isso que é caracterizado também por muitos conflitos. Você tá sempre naquele conflito de pessoa que meio não viciada em drama, né? O passivo, né, principalmente, né? O indivíduo que tá nessa situação. Você perguntou anteriormente, uma característica importante de personalidade, normalmente o jogador emocional, ele é perverso, tá? Ele tem um certo prazer nesse domínio, nessa percepção do outro como mais permissivo, em ver o sofrimento dessa pessoa, em perceber como ela deseja, como ela quer, né? E como ele só dá migalhinhas assim afetivas. Olha, a Dani Saúde diz, jogos são coisas de gente imatura. Só acho. Será que é imaturidade? Eu acho que os jogos emocionais, ele pode ser uma imaturidade até certo ponto. Por exemplo, a pessoa tá jogando e não tá nem percebendo, aí o outro começa a mostrar e vão caindo as fichas, as coisas vão se adequando, pode ser. Mas quando esses jogos, eles são persistentes e você percebe que há sofrimento, o outro nota, tem prejuízo na relação e continua, persiste e parece que é baseado nisso, aí eu não acho que é imaturidade não. Aí a gente pode chamar de outros nomes.
Grazi Loira 31 diz o seguinte: a pessoa que te culpa pelos erros dela está jogando ou querendo que você vá embora? Eu acho que tô em dúvida, o que eu faço? Me odeia e eu vou embora, ou ele só quer me encher o saco? Parece que queira que você vá embora. Eu acho que ela quer que você fique com peso. Ela não tem responsabilidade afetiva. Aliás, gente, não sei se vocês conhecem esse termo. Eu estava atendendo ontem uma paciente e citei sobre isso e ela não conhecia. Responsabilidade afetiva, tá? O jogador emocional, ele não tem responsabilidade afetiva. Aliás, fica esse tema para qualquer outro momento. Muito tem se falado sobre isso, muito, né? Mas pouco se sabe. Responsabilidade afetiva é quando eu tenho consciência e eu observo o que eu planto em você. As minhas provocações em você têm consequências. Então eu tenho que ver como eu me posiciono, quais atitudes que eu tomo, o que eu falo pra você, o que eu prometo pra você, quais são os acordos que nós fazemos. O imaturo, o indivíduo com qualquer transtorno de personalidade, o narcisista, o egoístão, esses tipos não têm responsabilidades afetivas. Falam o que convém quando é conveniente, quando é oportuno, e não tem a menor preocupação com a repercussão que isso venha a ter. Então, quando esse cara falar isso pra ela, ele tá jogando tudo pra ela. Então é tudo seu, a culpa é sua, é tudo nas suas costas. Eu acho que qualquer pessoa que tem essa atitude e persiste nela é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de se apropriar daquilo que seja dele. Pamela, mas dá pra mudar? Um cara jogador, assim, sabe, é meio coisa de filme isso, né? A gente vê muito isso em filme. Às vezes uns relacionamentos que, gente, é uma briga, uma loucura, uma coisa. O cara erra 1000 vezes, ou a menina, enfim. E depois eles conseguem chegar num Felizes pra Sempre que a gente nunca assiste depois pra saber se deu certo. Existe mudar um padrão, assim? Vou ser bem honesta com você. Imaturidade a gente consegue mudar. Eu não sei você, mas eu olho o meu passado, eu vejo muitas condutas imaturas minhas, muitas. Eu olho, não me orgulho, mas fico feliz por ter aprendido e ter crescido e ter desenvolvido e absorvido a lição e feito melhor hoje. Ter mais consciência, ter mais empatia, ter mais percepção de mim e do mundo. Agora, quando a gente fala de aspectos predominantes de uma personalidade distorcida, de um desvio de caráter, quando a gente fala de um narcisismo crônico, quando a gente fala de uma psicopatia, aí é muito complicado, porque se tem a intenção tem prazer no sofrimento, né? Uma conduta, por exemplo, uma personalidade perversa que seja. E o indivíduo, ele é viciado nisso, ele gosta disso. Ele sabe que ele faz, como faz e continua fazendo. Não tem empatia. Não se toca com o sofrimento alheio. Então aí é complicado, entendeu? Então são duas situações diferentes. E eu fico imaginando assim, vamos imaginar, que nem você falou, muito difícil de perceber quando você está dentro da relação. Né, se você está sofrendo, a outra pessoa talvez imagine que essa é a vida que ele tem que levar para ficar por cima da carne seca. Ele tem que fazer desse jeito porque, enfim, N razões aí que você já deu. Imaginando que essas pessoas se gostam ou acham que se gostam, sei lá, no meio dessa confusão. E vão fazer análise, né? Então o cara vai buscar uma ajuda... Eu já e a garota vai buscar uma ajuda também, porque tá sofrendo. Dá pra resolver? É isso que eu tô tentando imaginando que os dois querem, né? Não, mas aí que tô vendo que faz essa mulher sofrer, não sei fazer de outro jeito. Esse quadro que você tá me pintando, né? Fazer de outro jeito. Esse quadro que você tá me pintando, Paulinho, eu acho que pra quem tá escutando é assim. Quando há a procura de ajuda, já houve uma prévia conscientização. Né? Sim, então, perceberam que tá dando ruim. Não. A partir do momento que a pessoa chega e fala assim, não, então peraí, então vou procurar uma terapia de casal, então vamos procurar uma terapia individual, eu, você e tal. Quando há isso, eu já tenho luz no fim do túnel. Todo casal que eu recebo no consultório, eu digo, eu não tô aqui pra fazer com que vocês fiquem juntos e nem fazer com que vocês se separem. Eu tô aqui pra viabilizar a conversa, pra que vocês consigam chegar em algum acordo. Então, quando acontece isso, há esperança, mas com toda certeza. Há esperança. Com certeza. O problema é quando
há uma insatisfação, esse mesmo cenário que você me falou, a pessoa faz isso, é o jeito dela viver e tal, e ela entende que eu sou assim, sabe, complexo de Gabriela? Sei. Eu nasci assim, serei sempre assim, Gabriela? Sei. Então, quando a pessoa tem esse discurso, quando a pessoa fala, é tudo você que faz, Paulinho, você que tá errado, tal, você, essa briga eterna de que você é o culpado, eu sou a vítima, você é o vilão, enfim. Quando isso persiste, aí não tem muito jeito, né? Porque aí é uma história sem fim, é uma neurose, uma briga eterna. Agora, quando cai a ficha e vai procurar ajuda, mas com certeza, fico muito feliz. E se isso acontece na vida de quem tá escutando, maravilha. Agora, se alguém tá escutando e percebeu, puxa, eu acho que eu tô nessa relação, tô sendo subjugada aí, tô percebendo todas essas características, isso acontece muito comigo, eu claramente não tô muito feliz, ou tô começando a ver que as coisas não eram como eu imaginava. Tem que sair fora, Pamela? Abandona o tabuleiro. E eu vou te como falar sair fora? Porque é muito difícil sair de uma relação, né? A não ser que a gente esteja por aqui. Aí é mais fácil. Mas quando a gente começa a perceber pequenas coisas e a gente permite que aquilo continue pra chegar até a última gota, também é um desgaste, né? Eu costumo dizer... Você acha que dá pra sair antes? Eu acho que dá pra sair. Eu acho que cada um tem o seu tempo pra sair. Eu não acho que tem um tempo certo. Cada um tem o seu momento. Tudo você tá aprendendo. Eu acho que não tem essa, não. Agora, quando você tá numa relação com alguém que joga e tá um sofrimento eterno, isso só tá acontecendo desse jeito porque, de alguma forma, você tá topando a parada. Sempre tem alguém ali que tem uma intenção de... e o outro que, de alguma forma, tá aceitando essa jogada. Então, primeiro, quando eu falo abandonar o tabuleiro, não é abandonar a relação. É quebrar essa ideia da jogatina. Não quero mais jogar. Porque quando você para de jogar, você dá até uma oportunidade de enxergar essa relação. Então, se eu estou escutando essa nossa conversa e percebo que há essas características nessa relação, eu primeiro preciso me fortalecer para não cair nesse lugar. Então, quando eu tenho uma autoestima mais equilibrada, e, gente, não é clichê não, tá? É que o nome às vezes fica cansativo, autoestima, mas é real. É o nome que se dá para quando você tá mais fortalecido nos seus recursos e você consegue se posicionar a ponto de falar assim, bom, se a pessoa me ligar no meio do nada, sem ter respondido a minha mensagem no dia anterior, eu não vou responder. Se a pessoa marcar uma coisa comigo e não for, eu também vou me abster. Eu não vou ficar atrás. Se a pessoa age de uma maneira comigo que me desrespeita, eu vou levantar da minha cadeira e vou me retirar. A gente tem que parar de pensar que ao se posicionar no sentido de preservação, a gente perde o outro. Não, a gente ganha a nós mesmos. E eu só consigo estar com o outro quando eu existo. Daqui tem até umas perguntas em relação a isso. Essa coisa da ausência que causa, por exemplo, a vontade do cara de sair com a menina. Porque ela é inacessível, porque ela não dá, sabe? Fazer é difícil. Então, mas aí que tá, né? Eu não consigo achar nexo nisso, né? Se eu quero estar com um cara, eu vou ser a difícil? Não. Eu posso entender que no começo eu quero me preservar, eu quero sentir mais segurança, ver qual é, não quero transar com o cara no primeiro encontro, porque eu acho que eu sou uma pessoa mais passional, mais emocional. Isso é particular de cada um, não é bancar a difícil. Vou bancar a difícil. Não tem nada a ver. Tem gente que não transa com o cara na oportunidade, depois, eu tinha que ter transado com ele. Não é esse caminho. Se tiver vontade, transa. Se não tiver, não transa. Se quiser sair, sai. Se não quiser, não sai. Agora, o jogo de que eu vou provocar a difícil isso pra mim é lenda. Tá? Eu acho que você sai com uma pessoa, você tem que sentir qual é a vibe, qual é a emoção do momento, qual é a troca. Olhe para a pessoa. Sai um pouco do celular, olha para a pessoa que tá na tua frente. Tem química, o cara tá olhando para você, tá ligado, tá te curtindo. Ele ficou lá 1 hora, quis ir embora, ou pediu mais um drink, pediu mais um café, emendou para outro lugar. Então, a gente vai enxergando e vai lendo o contexto. Não só o que eu quero que seja, mas aquilo que verdadeiramente é. Então, conforme eu percebo tudo isso, eu não tenho que bancar nada, eu não tenho que teatralizar. Eu vou ser de acordo com o que eu estou percebendo e vou travando os acordos necessários para que o combinado não saia caro. Então aí já é o sem jogo, né? É o realidades, trabalhando com realidades. Eu acho. A gente pode mudar o jogo, gente, para conversa, para acordo, para percepção. Abrir um pouco os olhos, parar de querer enxergar só aquilo que quer, mas enxergar o que realmente há. E tem cara que não tá afim da gente, que quer só algo casual.
E se você quiser casual, legal. Agora, se você não quiser, também querer forçar que seja porque eu quero, aí acho que vira uma questão de honra, né? Comportamento intransigente. Porque tem muita gente que quer dar essa remada contra a maré, né? Assim, não, mas aí ele vai ficar. Não, porque agora eu não vou ligar, e aí depois aí ele vai ligar, eu não vou atender. Aí eu vou num lugar e eu vou estar maravilhosa, vou estar passando ali. Tipo, numa estratégia... Aí eu costumo dizer que o cara gosta do jogo e não de você, né? Então, acho que o cara que gosta de você, ele quer ficar com você. Ele quer te ver. Ele quer ficar todo dia com você. Ele quer dormir e acordar com você. Ai, não, agora eu vou embora pra ele ficar com vontade. Não, a pessoa quando tá afim, Paula, ela tá afim. Ela quer ficar... Você já viveu paixão assim? Já. Pô, pelo amor de Deus, eu lembro uma vez com um cara que eu gostava, a gente ficou no carro depois da faculdade. Quando viu, já tava virando o dia. Eu era nova, minha mãe, meu Deus, tá me esperando em casa. Você perde a noção do tempo. Não tem que fazer, ai, vou embora, porque aí ele vai ficar com vontade de estar comigo. Quem quer estar com você, tá. Ah, mas eu vou jogar para ele se interessar. É um lugar perigoso. Pode até ser que interesse, né? Porque, segundo Lacan, é o desejo pelo desejo. Então, pode até ser que deseje. Mas eu ainda aposto que ele deseja muito mais pelo jogo do que por você mesmo. Então tomem cuidado, meninos e meninas. E se vocês têm mais perguntas de relacionamento, participem do nosso podcast Coração Peludo. Procurem Psi Pamela no Instagram. Podem deixar lá sua pergunta, um tema que você queira que a gente trate aqui no podcast. E a gente agradece muito para saber. A ideia é falar do que as pessoas querem ouvir. A minha intenção, eu sempre falo, a minha intenção é ajudar as pessoas a se ajudarem. Porque só a gente muda a nossa vida. Só a gente. Ninguém muda a nossa vida para nós. Não tem receita de bolo para nossa realidade, a nossa história. É quando a gente reconhece os nossos recursos e nos habilita, que aí de fato a gente consegue viver melhor. Então, estamos esperando as sugestões de vocês. Pode ir lá no Insta da Pamela, pode também no Insta do Eva, @EvaJovemPan. E até o nosso próximo podcast. Pamela, obrigada. Obrigada, querida. Um beijo grande para você e para todo mundo que está nos escutando. É o Coração Peludo, podcast do conteúdo feminino da Jovem Pan, no site do Eva. Coração Peludo.